Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao videocast da Mais Saber Educação, uma empresa voltada para o desenvolvimento humano e aprendizagem contínua. Eu sou o Maurício e hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema super atual, importante, porque de alguma maneira diz respeito a todos nós, que é o etarismo, e como a gente vai percebendo o efeito da ideia de envelhecimento em nossas vidas, né? E para começar aqui, acho que eu queria contar uma breve história para contextualizar. Bom, eu tenho uma grande amiga querida que algum tempo atrás me deu um apelido carinhoso, Old. Bom, acho que a palavra por si diz tudo, né? Um certo efeito de crise de meia-idade se apresentou para mim a partir disso, e acho que com o tempo ela foi percebendo, e para ajeitar, ela trouxe então mais um termo, Gold, o sobrenome para Old. Enfim, de alguma maneira isso se ajeitou dentro de mim. E até hoje, essa querida amiga me chama de Old Gold, e acho que isso serve para a gente contextualizar exatamente esse tema etarismo, né? E como cada um de nós vivencia essa experiência interna de ser visto pelo outro como um old, né? Mas que bom que tem o gold, porque de alguma maneira isso melhora essa primeira parte. Então a gente está aqui para falar sobre isso, envelhecimento e etarismo. E aí eu vou começar aqui trazendo alguns dados, e para isso eu vou ler algumas coisas importantes sobre a ideia de envelhecimento no nosso país. O número de pessoas com 65 anos ou mais aumentou em média 57% nos últimos 12 meses, né? Isso representa 11% da nossa população, e o que equivale a mais ou menos 22 milhões de pessoas, brasileiros, enfim, nessa faixa etária, um número super significante. Em 2022, o índice de envelhecimento ele atingiu 80 idosos para cada 100 crianças, de 0 a 14 anos. É um outro dado importante, né, que nos faz pensar relações com décadas atrás e esse crescimento desse grupo chamado idosos. E mais um dado, no Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, a gente tem que o número de idosos com mais de 60 anos ultrapassou o de crianças de 0 a 14 anos. Então, claro, olhando para tudo isso, esse tema é relevante porque diz respeito ao nosso próprio momento cronológico de envelhecimento e como nós somos vistos, né? Seja na cultura, seja na sociedade. E para tratar desse assunto, a gente está aqui então hoje com a Fabiana. Seja muito bem-vinda, Fabi. Que bom Obrigada. estarmos juntos aqui para falar sobre esse tema. Bom, vou passar a palavra para você inicialmente, para que você também aqui conte um pouquinho, né, desse tema tão relevante para todos Sim, nós. claro. Boa tarde a todos. É, é um tema que, na verdade, permeia toda a sociedade, né? Porque é o futuro de todos nós. Se tivermos esse privilégio de vivermos de forma saudável, de vida tem aumentado cada vez mais. Então, é um tema que deve ser eh, conhecido por todos. E eu quero ter o direito da palavra aqui, porque eu sei que a amiga querida sou eu, e esse apelido tem um contexto, sem dúvida nenhuma, mas ele foi de fato uma ponte para esse nosso tema de hoje, né? E o contexto é que a gente acredita, né, na imortalidade da alma e a gente estuda bastante sobre isso e a gente estudava numa turma de pessoas mais maduras, a gente na época sendo os mais jovens e a gente brincava um com o outro que a gente estava na nossa última oportunidade para evoluir o nosso espírito. O Estamos dentro do etarismo contexto, né? nada mais é do que a discriminação por idade, Sim. discriminação, o preconceito baseado na idade da pessoa. Ele afeta, na maioria das vezes, as pessoas idosas, mas pode afetar também as pessoas mais jovens. É, basicamente, quando a ideia surge, a ideia da idade, né, surge para classificar e dividir as pessoas, prejudicando, trazendo com isso injustiças, trazendo com isso prejuízos e desvantagens, limitando as oportunidades das pessoas.
que sofrem esse tipo Que é de, uma de coisa muito preconceito. danosa, né? Porque acaba criando segregações, vamos dizer assim, né? Em dois grandes grupos, né? Os idosos, enfim, e todos os demais, enfim. E aí nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Exatamente. Ele pode se manifestar em vários setores, né? No trabalho, na saúde, na mídia, nas interações sociais. E basicamente ele pode ser denominado de outras maneiras também, né? A gente está falando aqui como etarismo, mas vocês vão perceber que nas literaturas, nos vídeos, na internet, a gente também vê o termo idadismo, Sim. que ele enfatiza a discriminação por idade. Tem também o termo ageísmo, que é uma adaptação do termo em inglês que é ageism. Uhum. E tem também o termo discriminação etária, que aí é uma forma mais descritiva do preconceito em si, né? De fato do que acontece. Bom, a idade é uma das primeiras coisas que a gente percebe uma pessoa. Como a gente falou aqui, é um futuro de todos nós, né? Sendo privilegiados, vivendo de forma saudável. Eu, particularmente, gostaria de chegar aí até 95, 100, se eu tiver lúcida e com saúde. Eu vou estar feliz estando aqui, Vivinha da Silva, sabe? Sim, sim. Então, digo isso como um privilégio, porque nem todo mundo chega, né, à idade mais madura, mas é importante a gente entender que esse é um problema que afeta toda a sociedade, né? E a gente pode, quando a gente fala nessas pautas, né, de diversidade, equidade e inclusão, ou de ESG, que é o S lá de social, Uhum. nas empresas e na vida sempre tem alguém que fala: Nossa, tá chato hoje em dia, né? Isso é muito mimimi. Eu não acredito que isso seja mimimi. Eu acredito que o mundo não está chato, o mundo está mais consciente. A gente não vai solucionar um problema quando ele é invisível. Ela fala muito isso sobre a questão do racismo. E isso vale também para outros preconceitos, né? E a gente está falando aqui do preconceito da discriminação por idade. Então, o mundo estando mais consciente, faz com que a gente perceba mais, entenda mais. Para mim, o conhecimento é fundamental. E é a partir do conhecimento que a gente transforma. Então, para mim, a sociedade está evoluindo, não é uma questão de mimimi. A empresa aí trabalhava com a pauta diretamente de diversidade, equidade e inclusão. Muitas pessoas, inclusive familiares meus, amigos próximos, né? Chegam e falam: Ah, mas o mundo está muito chato, hoje em dia a gente não pode falar sobre nada. Para mim, isso representa conhecimento, para mim, isso representa progresso, evolução. A sociedade é como é, não é por acaso. É produto da ação de cada um de nós. Paulo Freire já dizia, e ela não se transforma aleatoriamente. Então, ele falou de uma maneira diferente, o que tem uma frase super popular de Gandhi, né, que viraliza sempre na internet, você é a transformação que você quer ver no mundo. A sociedade é como é, não é por acaso. É produto da ação de cada um de nós. E ela não se transforma aleatoriamente, ou seja, ela precisa que a gente se torne consciente para que a gente possa transformar a realidade. E como é importante isso, né, que você falou, é só através da verbalização, daquilo que já está posto, que todos veem, sentem, percebem e são impactados, mas através da verbalização, da conversa, né, do diálogo aberto e franco, respeitando justamente o modo de percepção de cada um, que a gente aí sim vai poder ter material para poder entender do que se trata aquilo que estava silenciado e a partir daí poder tomar algum caminho, né? Seja como a uma melhoria da qualidade de vida, melhoria da qualidade de vida coletiva. Então, acho super pertinente essa ideia de tornarmos público e verbalizado aquilo que já está posto dentro de cada um de nós e que até então era silenciado, né? Eu acho que o etarismo ele
tem muito esse ponto, né? Acho que não é à toa que a gente está pensando sobre isso aqui em conjunto, né? E pensar a partir daí é muito importante. Com tudo isso que a gente está falando, Fabi, tem uma questão que eu trouxe aqui, até uma anotação aqui para a gente poder pensar junto, né? Uhum. Existe, então, a partir disso, uma desvalorização do envelhecer, né? E justamente como as coisas são antagônicas, porque é no envelhecer que está a maturidade, que está o conhecimento passado pela experiência, né? A experimentação da vida. Puxa vida, quanto nós perdemos em não ter a voz ativa nesta fase da vida como uma contribuição efetiva para soluções, inclusive, de problemas sociais, políticos, né? Familiares, bom, em todas as instâncias da vida. É, e aí a gente escuta falar, né, de diferentes etarismos, né? Então eu queria te perguntar aqui um pouco, né, como que é isso, né? Existem, bom, nomenclaturas diferentes para este tema, para esse assunto etarismo. Como que você vê isso? É. Para os nossos estudos aqui, né, da gravação desse videocast, eu acessei o Relatório Mundial de Combate ao Idadismo. Foi um relatório que foi publicado em 2021 pela OMS e por alguns departamentos das Nações Unidas. Hum, Justamente em 2021, você lembra o que estava acontecendo em 2021 ali? Conte. A pandemia. Então, eles divulgaram esse relatório como uma forma de conscientização, Hum, né? Se a gente puder lembrar, até trazendo um exemplo assim de uma maneira que ficou mais visível para todos nós, as pessoas com idades mais avançadas acabaram na pandemia sendo preteridas na hora de tratamento na saúde. Então, esse relatório vem um pouco com essa questão, esse objetivo, né, de conscientização. Como eu falei, o etarismo permeia em vários setores da sociedade, né? E nesse relatório lá, eles falam sobre três tipos de etarismo. O primeiro deles é institucional. É quando as leis e normas são feitas para excluir. Esse é um exemplo de leis ou normas que prejudicam injustamente pessoas por conta da idade e limitam, inclusive, as oportunidades de acesso, né, dessas pessoas. A segunda delas é o interpessoal, que é basicamente na interação entre duas ou mais pessoas. São aqueles comentários indesejáveis, né, ou comentários desrespeitosos. Clássico Isso. nas conversas informais, principalmente, né? Você está muito velho para isso, Uhum, ou você é muito novo para ter uma opinião relevante. sim. São dois exemplos, considerando duas gerações diferentes. E tem também o preconceito, o etarismo contra si próprio, porque a gente vive numa sociedade que é preconceituosa, né? Os preconceitos nada mais são, eu gosto de falar dessa maneira, do que nossas predisposições e preferências. Eles são formados pelos valores que a gente recebe da nossa Uhum. família, o que a gente vivencia na sociedade. Então, eventualmente, nós vamos ser etaristas, preconceituosos em algum momento, tendo consciência disso ou não. Mas voltando lá ao terceiro, que é o contra si próprio, é quando você internaliza que a idade é um problema. Sim. Então você se sente incapaz de aprender algo novo, né? Ou que mais que a gente tem aqui? E por conta disso, né? Eu sou incapaz. Eu já ouvi bastante disso, pessoas idosas. Já passou o meu tempo de aprender. Já passou o meu. E a gente entrando aqui mesmo estava vendo o EJA, né? Que é Educação de Jovens e Sim, Adultos. sim. Então,
oportunidades existem, mas muitas vezes existe também essa crença limitante, Sim. né, de que porque a gente atingiu determinada idade, a gente não é mais capaz de realizar alguma tarefa, Esse é um ponto né? super crítico, né? Eu fico É, pensando porque talvez isso de fato, né, essa herança cultural, né, aquilo que ouvimos dos nossos pais, dos nossos amigos, né, aquela ideia clássica que eu mesmo ouvi, né, quando eu me aposentar aí eu vou viver a vida, né? E aí a é, pessoa se aposenta e não construiu internamente uma ideia de possibilidades, porque ela se vê produtiva, capaz, mas toda a história é como se ficasse para trás, né? E aí, como aproveitar a vida a partir daí, então? E como é importante falar sobre isso, porque é só falando que isso vem à superfície e permite, inclusive, né, que a gente, enfim, nossos pais, né, bom, as gerações que estão passando por isso possam justamente repensar em si próprios essa questão que você falou, né, dessa introjeção, ou seja, mudar essa crença que realmente não só limita, como muitas vezes anula a própria possibilidade da vida após uma certa idade imaginária. Ah, acabou, né? Agora eu não tenho exatamente. mais o que fazer. E isso afeta a autoestima também, né? Você Demais. pode falar melhor do que eu nesse Sim, sim. aspecto, né? E as ações também, né? Quando a pessoa acha que eu não sou capaz de aprender ou me adaptar por conta da minha idade, acaba resultando numa autossabotagem e ela acaba aceitando a Uhum. desigualdade que existe na sociedade, né? É aquela questão de pensamento crítico. Aí não vai ter o Sim. pensamento crítico, porque, é mesmo, eu já não tenho mais idade para isso. Então. E aí eu falei dos três, né, que tem nesse relatório, e é importante que a gente fale também que exista, né? Que exista. O etarismo explícito e o implícito, né? Explícito é quando a gente, com ações e palavras de forma direta, né, a gente acaba discriminando alguém por idade. Acabei de dar o exemplo da exclusão no processo seletivo, né? Se uma empresa anuncia uma vaga, de trabalho e especifica, que eles só recebem candidatos até determinada idade, isso é um etarismo, né? É uma discriminação explícita. Ou quando de fato eu chego para você e falo, olha, você está muito velho para isso, né? E assim, estudando sobre isso, a gente pode incorrer mesmo, né, em situações assim. Eu fico até pensando na minha mãe. Eventualmente, nós temos perfis diferentes, personalidades diferentes, mas é claro, muito do que eu sou vem dela também. E, e um dia não, algumas vezes já falei para minha mãe: Nossa, essa roupa não é para você. É, Uhum. porque a minha mãe é mais assim, ela gosta de roupas mais joviais, assim. E É por quase que um ato não? falho, né? A gente Por que se não? colocar de maneira preconceituosa para as inúmeras possibilidades, né? Da vontade do Exato. outro ali, manifesta, e a gente vai, e sem querer, não há uma intenção, né? Não, Prejudicial, mas acaba caindo nessa questão que a gente está falando aqui, né? Dessa exatamente. crença, bom, É, inconsciente que está, talvez, em todos nós um exatamente. pouco, Até né? recentemente, né, ela fez uma cirurgia no joelho e a médica, uma das ortopedistas, a ortopedista cirurgiã que acompanhou a cirurgia dela, é mais jovem do que eu. E com um tratamento super humanizado, tanto que eu achei uma graça, assim, ela escreveu no curativo da minha mãe, boa recuperação, fez coraçãozinho, florzinha. Eu achei muito bacana isso, né, da minha mãe poder acordar no quarto e ver, né, que a médica se importou em escrever ali e tal. E a gente foi no retorno com a médica, né? E a médica, justamente para fortalecer a autoestima dela e para poder também dizer que a segurança do retorno, do caminhar, né, sem o andador, sem, sem os aparatos de proteção, que ela é quem vai ditar isso, né, tanto para o fisioterapeuta quanto para ela mesma. E a minha mãe, e ela foi super positiva, né, com a minha mãe, e a minha mãe falou assim: Eu não sei se ela sabe o que está falando,
num momento assim de medo, Sim, né? É uma forma também de se se proteger proteger, é, né? é uma E eu falei, defesa. mãe, ela estudou para isso. Ela estava inclusive na Uhum, sua cirurgia e que foi um sucesso por sinal, graças a Deus, né? sim, A cicatrização tá ótima. Você já colocou o pé no chão, não infeccionou em nada, você não está sentindo mais dor. Então, eu quis trazer também o contraponto, sabe? Que sim, de fato, esse preconceito ele pode se manifestar, né? Tanto para pessoas idosas quanto para pessoas mais jovens, né? sim. Uma pessoa jovem num cargo de liderança numa empresa também pode Hum. passar, né? Por esse tipo de preconceito. Sim. Agora, tem uma questão, né, te ouvindo falar, de alguma maneira, e muito fortemente, eu diria, a nossa própria cultura, ela retroalimenta a ideia de que, para em nome da produtividade, né, bom, jovens até 30 anos atingindo seus picos de excelência, de produtividade, né? E muitas vezes pessoas que estão no seu próprio processo de maturação também, né? O que eu quero dizer é, existe uma exclusão da experiência em nome de uma ideia, né? E sempre há experiência em toda e qualquer idade, mas em nome de uma ideia, de um estereotipo, né? Eh, e acho que esse é um ponto muito sensível, porque é o que você falou, dessas formas de exclusão consciente, inconsciente, né? Então, o que eu queria perguntar é que fatores você percebe também que contribuem nessa manutenção, nesse ciclo contínuo, né? De alguma maneira, a sociedade retroalimentar o etarismo. É, sim, são fatores culturais, né? Eu já vou explicar de que maneira, sociais, econômicos, Uhum. políticos e institucionais, tecnológicos e psicológicos, que inclusive nos É uma psicológicos lista boa, é? eu vou te convidar para falar a respeito. Mas os culturais, basicamente, são normas e valores da sociedade que Hum. acabam valorizando a juventude e vendo o envelhecimento como algo negativo. Uhum. A valorização da aparência. Olha aí como a gente está, né, Sim. atualmente. Então, isso em filmes, em A mídias, fonte da juventude, né? na publicidade. Todos queremos É, beber dessa fonte, é. exatamente, esses são os fatores culturais. Hum. Quando a gente fala de fatores sociais, a gente está falando de estruturas sociais que excluem ou marginalizam as pessoas por conta, da idade, né? Então, a falta de inclusão no trabalho e em espaços públicos, né? Ideias preconcebidas de que pessoas idosas, exatamente como você falou, são menos produtivas ou são incapazes de acompanhar novas tendências. Isso é importante, né? Eu estava Uhum. até para estudar, né, para o nosso videocast, eu estava vendo, eu acabei não vendo aqui no Brasil, eu fiquei com isso na cabeça. Eu não sei se existe uma data limitante, por exemplo, para você fazer uma viagem de cruzeiro. Mas eu vi, acessando um artigo dos Estados Unidos, que tinha algumas reclamações de pessoas com idades mais avançadas, dizendo que gostaria muito de fazer um cruzeiro e que não Uhum. podiam acessar aquele espaço. Olha só, de fato, eu não sei aqui no Brasil se existe essa idade, talvez tenha até uma explicação, uma proteção, enfim, mas lá nos Estados Unidos, lendo artigos, eu cheguei nessa situação. Ah, por conta da minha idade, eu gostaria muito de fazer um cruzeiro, mas não posso fazer esse cruzeiro. Então, esse é um exemplo de um fator social, vamos dizer Sim. assim. E econômico, né, são condições econômicas que beneficiam os mais jovens no trabalho e limitam oportunidades. Inclusive, a, a aposentadoria obrigatória é um fator, inclusive, né? Não necessariamente é todo mundo que gostaria de se aposentar, né? Mas chega uma determinada idade que essa aposentadoria passa a ser obrigatória para as pessoas mais idosas. Não que a gente não tenha outras maneiras de trabalhar, sem dúvida nenhuma, mas é uma questão, né, que foi levantada, inclusive nesse relatório mundial
de combate ao idadismo que eu mencionei aqui, né? É nele, inclusive, que tem esses fatores. Fatores políticos e institucionais, ou seja, são políticas públicas e práticas institucionais que não visam integrar e nem apoiar o desenvolvimento de pessoas idosas. Então, também falta de proteção legal no trabalho e nos serviços de saúde. Hoje, a gente tem o Estatuto do Idoso, né, que foi feito, se não me engano, em 2003, mas ainda assim a gente tem poucas, né, poucas leis. E as leis que a gente tem, né, para proteger as pessoas idosas ou proteger, né, de ações etaristas, elas ainda dão brechas, né, para que isso ocorra na sociedade. Fatores tecnológicos, ou seja, hoje em dia a gente consome pra caramba tecnologia digital, né? Tudo, né? Permeia aí, uma dependência crescente de tecnologia digital que pode excluir as pessoas com idades mais avançadas, por não terem acesso ou por não terem treinamento. E aí chegamos aos fatores psicológicos, né? Que são esses estereótipos negativos que você falou sobre o envelhecimento e tanto de jovens quanto de pessoas idosas. Esse medo do envelhecimento, da mortalidade, ele pode causar distanciamento. Então, no relatório, inclusive, eles fazem um resumo executivo que é muito bacana, eu convido a todos. Aliás, eu fico tão impressionada quanta pesquisa e quanto estudo, quanto levantamento tem na internet que a gente pode ter acesso, e conhecimento é o maior tesouro que a gente pode carregar. E esse relatório, de fato, traz lá que existem fatores que aumentam o risco de se cometer, né, o etarismo. E quais são esses fatores, né? Ser jovem, do sexo masculino, ansioso em relação à morte e ter menor grau de instrução. Fatores que reduzem o risco de se cometer esse tipo de preconceito. Determinados traços de personalidade e maior contato intergeracional. Isso aí fica sempre uma dica, né? A gente poder olhar o nosso círculo de amigos, os lugares que a gente frequenta e perceber, né, se a gente está tendo essa troca entre gerações, porque a gente não tem nada a perder, pelo contrário, a gente tem para ganhar. Essa troca ela é muito rica e ela faz com que a gente possa ter ainda mais consciência, né? E a gente possa ter percepções mais aguçadas sobre essa questão na sociedade, De né? novo, a gente cai no ponto central, né? Como é importante falar sobre Isso. aquilo que não é dito, né? Porque é somente assim que, de alguma maneira, também esse mundo interno, né, dessas questões até psicológicas que você falou, pode estar em exercício, né? Então, quando eu escuto o dilema de alguém que está passando pela mesma coisa que eu, claro que eu estou absorvendo algo muito importante para minha própria revisão interna daquilo que está posto para mim. E, bom, né, em gerações que talvez não tenham, vamos dizer assim, se debruçado para olhar para um processo mais autoanalítico, ah, talvez por uma série de condições aqui, levantando sobre esse ponto de vista, como é importante a gente aqui ter a palavra solta para poder justamente ter material de autorreflexão nesse sentido, né? Sem dúvida nenhuma, Maurício. E fatores que aumentam o risco da pessoa sofrer este tipo de preconceito. São pessoas que têm idades mais avançadas, que dependem de cuidados, né? Depender de cuidados também é um fator. Ter uma expectativa de vida saudável menor no país, como esse relatório é mundial, ele traça, né, todos os países que fazem parte das organizações que trouxeram esse relatório, né? Trabalhar com tecnologia ou hotelaria, olha aí, né? Por isso que é um fator tecnológico. E no caso contra jovens, olha só, meninas, eu não gostaria de falar isso,
mas ser do sexo feminino, porque as mulheres cruzam, né, com outros tipos de preconceito. Uhum. Então, o fato de ser contra jovens, ser do sexo feminino é um fator que aumenta o risco, de você sofrer este tipo de preconceito de idade. Uhum. Bom, e com tudo isso, acho que, né, me ocorreu aqui, que impacto social isso tem? Como que também a gente pode pensar essa questão do etarismo, né, e desses impactos na sociedade? Isso, o etarismo, o idadismo, ele tem consequências graves, né, na Hum, sociedade e impactam diretamente o bem-estar, né, os direitos humanos, a saúde. E quando a gente fala de pessoas idosas, aí você pode até me ajudar com a sua visão junto à psicanálise, né? Para pessoas idosas está ligado completamente à menor expectativa de vida. Olha só que sério, né? Pior saúde física e mental, recuperação mais lenta de incapacidade ou de declínio cognitivo, piora na qualidade de vida, aumenta o isolamento social e a solidão. Olha só quanta coisa. E a gente está falando, né, do preconceito de idade. No caso de jovens, reduz o comprometimento do jovem na organização que ele pertence. Ou seja, por isso que nas corporações a estratégia de equidade, de diversidade, equidade e inclusão está diretamente ligada com a cultura organizacional das empresas, porque isso impacta diretamente o engajamento de quem está lá. E sendo jovem, você sofrendo etarismo dentro de uma corporação, isso impacta diretamente seu comprometimento com a organização. Isso pode trazer a pobreza e a instabilidade financeira, né? Porque como ele limita oportunidades, no caso das pessoas idosas, ele certamente traz essa exclusão do mundo do trabalho. E tem esse impacto, sim, um impacto direto em pobreza e instabilidade financeira, né? Insegurança financeira, né? E nesse relatório fala, num estudo feito pelos Estados Unidos em 2020, que o etarismo custa bilhões de dólares para a sociedade. Eles fizeram um levantamento de um custo econômico nacional. A gente está falando dos Estados Unidos, a gente não tem tantos levantamentos assim sobre isso. Então, nesse relatório mundial de combate ao idadismo da OMS e das Nações Unidas, fala que, eu vou até ler aqui, tá? Que o idadismo custa 63 bilhões de dólares por ano em cuidados de saúde para pessoas com 60 anos ou mais. Isso por conta de percepções negativas sobre envelhecimento, estereótipos de idade e discriminação. Ou seja, e eles levantaram isso com patologias, com as doenças que custam mais caro. E aí lá eles listam no relatório doenças cardiovasculares, doenças osteomusculares, diabetes mellitus, se não me engano, enfim, e algumas outras que são conhecidas. A questão de saúde mental também, de transtornos da saúde mental. Ou seja, custa dinheiro, sim. né? Também impacta para as pessoas que, é claro, sempre quando a gente fala dessas pautas, a gente fala em fazer o que é correto. De uma maneira individual, mas quando a gente leva isso para a economia, para as corporações, para as pessoas que gostam do número e querem saber o impacto econômico que isso tem um impacto grande. E existe esse estudo dos Estados Unidos dentro desse relatório que fala sobre esses impactos, Uhum. né? Acho que ouvindo tudo isso, eu fico pensando que é, o trabalho, o trabalho é árduo, né? Superar o etarismo é muito mais do que medidas superficiais, né? Requer um olhar profundo sobre todos esses aspectos para que
possa ser ressignificado mesmo, a própria ideia do envelhecimento humano, né, como uma condição não só natural, mas de produtividade, de aproveitamento legítimo das forças da pessoa, né, de experiência fundamental para a estruturação de, puxa, quantas possibilidades a partir da experiência, né? Eh, então, pensando nisso, a gente vai cair na ideia de como lidar, né? Como enfrentar, o que fazer, né? A partir disso tudo que a gente está falando aqui. É. A gente falou, nesse relatório também consta, né? Eu acho que uma das primeiras coisas são políticas e leis, né? Existem algumas, não é em todos os países do mundo. Aqui no Brasil a gente tem o Estatuto do Idoso, mas elas ainda não são suficientes para combater esse tipo de preconceito, por idade. Então, para a gente combater esse preconceito, a gente precisa criar novas e ou também mudar as que dão brecha Uhum, para a discriminação, né? E mais do que isso, ter sistemas de fiscalização a nível nacional e internacional, porque também não adianta a gente ter lei se a gente não fiscaliza, né, essa lei. E eu lembrei de um exemplo pessoal meu, que eu acho que eu já tinha conversado com você, falado com você sobre o meu projeto de pesquisa, e estudando, né, sobre a questão da branquitude, e toda essa questão, né, de preconceitos, tem a lei que é a 10.000, ai, agora me fugiu o número da lei, mas é a lei que torna obrigatório nas escolas que as crianças, né, que os estudantes aprendam sobre a cultura africana e afro-brasileira, que logo depois foi estendida para inclusive a cultura dos povos indígenas também. Essa lei ela foi lançada em 2003. Ano passado eu estava visitando escolas, porque meu filho mais velho, Benjamin, ele vai mudar de escola, a escolinha dele vai até o quinto ano, e tinham escolas que eu perguntava sobre essa lei, se eles já estavam praticando, e uma escola falou para mim: ah, a gente atualizou o nosso material didático este ano, sendo que a lei foi implementada 20 anos atrás. Então, assim, se não existe fiscalização, não tem como a gente garantir que, de fato, essa lei, né, essa política pública, ela vai estar sendo executada pelas instituições, por todos nós na sociedade. Então, o sistema de fiscalização é muito importante, né? Além disso, ações de educação. É aí que entra a nossa Mais Saber Educação, né? A nossa empresa, meu sócio. Elas devem ser incluídas, né, na sociedade em todos os níveis de ensino e tanto em sala de aula formal quanto informal. Porque elas ajudam a aumentar a empatia, a esclarecer mal entendidos sobre diferentes idades e reduz o preconceito. Então, a educação, sem dúvida nenhuma, de todas as pautas que a gente traz aqui, é o caminho. E um terceiro, que também diz nesse relatório, é as ações de interação entre as gerações, que a gente já falou aqui, sim. né? A gente poder ter, e isso a gente não precisa de ninguém individualmente falando, né? É a gente só perceber, nossa, meu círculo de amigos, meus familiares, as pessoas que eu tenho um contato diário, eu estou tendo contato com diferentes gerações. Eu estou me atualizando, né? Eu estou entendendo a vivência dessas gerações, porque é no dia a dia, é no contato, que a gente vai se tornando mais perceptível, a gente vai entendendo o contexto, né? A gente vai sendo mais empático, vai se colocando no lugar do outro, né? Então, é importante a gente investir em ações que promovam a interação entre diferentes gerações. E esse contato ajuda e muito, e é uma das maneiras mais efetivas da gente se combater esse tipo de preconceito. Puxa, muitas reflexões, né? Aqui de tudo que acho que, de alguma maneira, a gente pensou em também trocar, né?
acho que deu para construir uma amplitude, né, de visão e, bom, talvez se minimamente isto for contributivo, né, na ideia de investimento, no sentido de cada vez mais apostarmos nesta fase da vida tão boa, tão importante, tão relevante, né? Seja para os que já estão nela, para os que estão entrando, para os que entrarão, é Exatamente. muito relevante, É. né? Isso tudo. Quando eu falo que existem muitas pesquisas e estudos, né, que a gente acaba às vezes nem tendo conhecimento, mas se a gente buscar, a gente encontra bastante coisa bacana na internet. Esse relatório que foi divulgado em 2021, foi em 2021, e ele já dizia, enquanto a gente enfrenta a pandemia, né, e enfrenta e se recupera da pandemia, eles já estavam ali premeditando ou simplesmente já estabelecendo, né, que a partir deste evento os jovens poderiam ter mais dificuldades de encontrar um trabalho, um emprego, e as pessoas idosas, elas poderiam ser alvo de cortes, né? A partir desse evento mundial, né? A gente foi muito afetado, né? É um evento de proporção gigantesca e certamente a gente sabia que viriam aí, né? Essas consequências a partir desse acontecimento. É, e na área da saúde, a triagem de pacientes, como a gente falou, né, pela idade, pode limitar o acesso das pessoas idosas aos cuidados, né? Então, é, é um tema extremamente importante para Uhum. todos nós, Sim, né? sim. Sem dúvida nenhuma. E a gente resolveu falar sobre o etarismo, né, Maurício? Porque dia 1º de outubro é o Dia É a data, Internacional, né, exato, é. da pessoa idosa. Sim. E essa data, né, criada pela ONU, ela reforça, né, também as ações que estão relacionadas ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 3, que é sobre a saúde e o bem-estar. Então, esse relatório, ele acaba sendo também uma resposta para esse tipo de ação. E eu acho que é importante, né, a gente falar que existe Disque 100, né? Se a gente é, é importante a gente falar sobre o Disque 100, né? E é importante a gente falar sobre um dado, né, desse Disque 100, né? Em 2023, olha só, a maioria de denúncias registradas nesse canal foi contra crianças e adolescentes e pessoas idosas. Crianças e adolescentes, 141.667 casos registrados, e para as pessoas idosas, 88.408 registros. Ou seja, as pessoas mais vulneráveis. Então, entende a relevância desse tema que a gente trouxe, né? E por isso que eu acho que foi tão importante. E também em junho tem uma campanha de conscientização, que é a campanha Junho Violeta, que é uma campanha de conscientização pelo dia 15 de junho, que é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Né? Então, se porventura a gente presenciar, né, existem canais também, como o Disque 100, que é um canal de denúncia que a gente pode contar, fica à disposição aí para este tipo de registro. Eu não sei se você tem uma frase para encerrar, mas eu tenho aqui. Traga a sua, então. Depois eu trago a minha. Não, vai lá você, eu já Então tá falei bom. demais, eu Não, finalizo. acho que a gente pode, enfim, né? Primeiro, os nossos mútuos agradecimentos, né? Afinal, estamos buscando aqui trazer algo que é muito importante, referente a uma ideia central que eu vou resgatar aqui, que você falou lá no começo, né? A mudança que a gente quer ver no mundo começa em nós, né? É, Acho que tudo isso que nós refletimos, que sirva de reflexão, para que a gente possa minimamente implementar isso em nossas vidas, né? E aí sim, individualmente, um de cada vez, essa mudança vai se consolidando cada vez mais numa ideia fundamental de podermos mudar eh, essa representação do que significa etarismo, né? E ressignificar isso na nossa
boa frase old gold, né? Que nós possamos todos termos orgulho em sermos old golds. Enfim, acho que eu terminaria aqui assim, Fabi. Eu quero terminar, na verdade, com uma frase de Paulo Freire. Paulo Freire fala que a educação é uma forma de intervenção no mundo. Isso é muito profundo, né? A educação é uma forma de intervenção no mundo. E está completamente conectado com essa frase de Gandhi, Sim, né? Se você quer ser a transformação, se você quer ver a transformação no mundo, seja você essa mudança, né? Porque a partir do momento que a gente se transforma, a gente está contribuindo para que a sociedade se transforme. Então, ele fala o seguinte. A educação é uma forma de intervenção no mundo e o pensar certo não é de quem se isola, mas um ato comunicante. E o entendimento não é transferido, é coparticipado. Olha só que bacana, né? A gente de fato só consegue essa melhoria a partir do momento em que a gente se coloca à disposição dessa mudança e que a gente comunica, né? E a gente se entende, porque esse entendimento não adianta, ele não é passado. Eu não posso falar assim, Maurício, o etarismo é discriminação por idade. Pronto, você já entendeu. Não, não dá para a gente transferir isso. Ele precisa desse entendimento, e esse entendimento é só feito através da cooperação, da colaboração, da coparticipação. A gente precisa um do outro. Então, é isso. Eu não sei como eu comecei a estudar mais Paulo Freire e eu não sei como tem pessoas que não gostam dele. Ele é sensacional quando ele traz essa questão. A gente está em sociedade, né? A gente precisa um do outro. E o entendimento, ele não é transferido, é coparticipado. E não é a gente se isolando, né? E voltando lá no início, né? Ah, esse é mimimi. Não, não é mimimi. Né? Se a gente quer ver essa mudança, a gente precisa participar dela. E essa mudança não se dá no seu acolhimento em si mesmo, no seu isolamento. Ela se dá no convívio, na participação. É muito interessante isso. E eu quero convidar a todos, eu espero que vocês tenham gostado, para juntos construirmos um mundo para todas as idades.